Boa noite, Celcinho. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Zanello. Tudo bom? Seja bem-vindo. Já já um papo com Maurício Noriega. Fica aí com a gente. Opa! Boa E aí, noite, Noriega. Como é e que aí, tá? Gustavo? Tudo bem, cara, tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Aqui tá perfeito. Você Ah, tá me escutando bem? Tá legal? tô ouvindo super bem, super bem. Ah, legal. Noriega, para começar o papo, primeiro te agradecer, né? Você desde o começo me atendeu de uma maneira espetacular, de uma maneira super generosa, de uma maneira com o coração aberto. A gente sabe que nesse período de pandemia as lives estão mais do que na moda, né? Então, o que deve estar recebendo de convite, o que deve ter de gente atrás para conversar, né? Fazendo uma introduçãozinha só do Gabrielzinho, né, que são os motivos dessas lives que eu tenho feito, né, que tem sido muito legal, além de gerar conteúdo, além de causar bastante entretenimento para o pessoal, de saber um pouco mais da vida do ídolo, das referências. O Gabrielzinho é uma criança de 12 anos, ela foi diagnosticada com um câncer na perninha. A gente estava fazendo algumas campanhas para ajudar algumas pessoas, mas chegou esse pedido para a gente, né, daqui de uma cidade aqui do lado de Taubaté, Caçapava. Nós corremos lá para conhecer a família do Gabrielzinho. O Gabrielzinho, um moleque espetacular, uma criança de 12 anos, mas assim, com uma positividade, com uma maturidade, um negócio absurdo para enfrentar os problemas da vidinha dele que vem acontecendo aí. Qual o Fábio? O Fábio é o pai dele. Acabou de Ah, que entrar aí o legal. Fábio, né? O Fábio está com a gente aí. Então, a gente correu com o Gabrielzinho, com a família, levamos o Gabrielzinho até Barretos, né, no Hospital da Amor. O Gabrielzinho estava com a cirurgia marcada de amputação da perninha dele. Graças a Deus, o pessoal lá de Barretos resolveu um outro tratamento, uma outra cirurgia. E o Gabrielzinho fez essa outra cirurgia, colocou uma endoprótese. Ainda tem um caminho a ser percorrido, né? Ele está reagindo muito bem, graças a Deus. O Gabrielzinho está tirando de letra tudo isso, né? Quem sofre são os pais, quem sofre quem mais, quem está ao redor, né? O pai dele está com a coluna travada também, de carregar ele para cima, para baixo, está lá sofrendo bastante. Mas para ajudar o Fábio, ajudar a mãe dele, que estão passando por esse período, que a gente acredita que se dividir o fardo fica um pouco mais leve para todo mundo, a gente está rifando algumas camisas de um pessoal amigo nosso do futebol, o Zico, a Luiz Chulapa, Leandro Guerreiro, Veloso, Robert, uh, Elzo, ou seja, tem para todo gosto, tem para todo time. Quem não torcer para nenhum desses times pega da seleção Uhum. brasileira, do Zico. Então é só ir lá comprar uma rifinha no rifme.com.br, rifme.com.br. Daqui a pouco minha esposa entra aí, ela coloca por escrito também. É uma Legal. coisa que se todo mundo ajudar um pouquinho, no final não pesa para ninguém e faz uma grande diferença na vida do Gabrielzinho e da família dele. Muito obrigado, viu, Noriega, por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, estou aí para poder ajudar o Gabriel. Conversei rapidinho com o pai dele hoje pelas redes sociais aí. É muito legal a história, você me contou, eu acompanhei um pouquinho, o que a gente puder fazer para ajudar. Eu peço para todo mundo que está entrando aí nessa live para poder ajudar também. Daqui a pouco vai pintar o endereço aí para clicar, para poder participar da rifa e ajudar o Gabriel, que é um guerreiro, um lutador. E vamos bater papo, que estou aqui à disposição. Legal. Nori, vou começar lá do começo. Como que foi o sonho de infância? Você teve uma referência gigantesca na sua vida, né, do seu pai, um dos maiores jornalistas desse país, Luiz Noriega, um cara espetacular, um cara também referência, né, para muita gente que começou, que resolveu seguir essa carreira. Imagino para você, dentro da sua casa. Conta um pouco como é que foi essa juventude, essa infância, a faculdade, como é que foi esse começo? Bom, na verdade, o meu pai me influenciou primeiro, antes a gostar de esporte do que a gostar de jornalismo, né? Porque eu ia muito com ele, acompanhava as narrações dele, as transmissões, então tive
uma infância e adolescência maravilhosas, assim, na questão de aprendizado de esporte. Eu fiz uma faculdade esportiva de tanta coisa que eu vi junto com ele. Eu vi Moreno jogar voleibol, o Biratã jogar basquete, Marcel e Oscar começando. Eu me lembro que eu vi o primeiro treino da Hortência na seleção brasileira de basquete. Um monte de situações. Eu cheguei a ver Norminha jogar basquete, Ricardo Prado nadando. E aí eu primeiro aprendi a gostar de esporte com meu pai. Depois veio uma questão do jornalismo. Porque no começo o jornalismo era meio meu inimigo, né? Porque era o que tirava meu pai de casa. Meu pai viajava muito, chegava a ficar, perdão, muito tempo fora de casa. Então eu não gostava daquela situação e projetava uma vida diferente para mim. O jornalismo entrou muito na minha vida assim, com desejo de ser jornalista para buscar a profissão depois, assim, lá pelo terceiro colegial, tudo. Eu fui atleta um tempo, eu tive sonho, como todo mundo tive sonho. Desculpa que caiu meu microfone aqui. Já vou pegar. Desculpe o pessoal pelo barulho. Eu tive o sonho, como todo mundo teve, de jogar futebol, tive a oportunidade de jogar futebol. Numa época assim que eu tinha 12 para 13 anos, eu lembro que a gente foi... Jogava bem, Nori? Cara, assim, eu acho que eu jogava direitinho. Acho que eu jogava direitinho, assim, tanto que eu fui convidado a jogar num grande clube aqui de São Paulo. A história que eu estava contando era exatamente essa. A gente foi um dia almoçar num clube e eu fui bater uma bola lá tal, e um cara veio falar comigo, ó, pô, você não quer fazer um teste aqui e tal? Aí eu falei, fala lá com meu pai e tal. Meu pai tá ali Aí ele reconheceu meu pai, tudo assim. Depois de uns dias chegou um contrato em casa para a gente assinar, se queria jogar lá, fazer um compromisso e tal. Mas nessa época eu estava começando a jogar vôlei. Eu joguei voleibol há muito tempo, né? E joguei no Paulistano, no Pinheiros, no Banespa. Cheguei a ganhar um dinheirinho jogando voleibol, tudo assim. Eu me encantei pelo voleibol e o futebol foi ficando muito de lado, assim. Quando eu tinha 18 anos, eu fui picado pela questão de ainda tentar jogar futebol. Eu, meu compadre, meu irmão, meu melhor amigo, Paulinho Andreotti, doutor Paulo Andreotti, advogado, e a gente entrou. Ele tinha um sonho muito maior do que o meu de ser jogador de futebol. Ele jogou no Paulista de Jundiaí, no Rio Branco de Americana, tudo. E a gente foi fazer um teste, eu me lembro muito bem, no time de futsal da Transbrasil. A gente conseguiu fazer um teste lá. Aí a gente já, falei, cara, a gente tá velho já, tá? Ele falou, não, vamos lá, vamos jogar, vamos jogar. A gente tava a fim de jogar alguma coisa, assim. Eu parei com voleibol um tempo, depois voltei a jogar voleibol, depois disso aí. Aí o que aconteceu? A gente foi lá fazer um teste no time da Transbrasil, tinha lá uma moçada, montaram um time pra gente enfrentar o time da Transbrasil, que era o time juvenil, acho. A gente meteu 4-1 nos caras da Transbrasil, no time juvenil titular da Transbrasil. Aí acabou o teste lá, o cara veio falar com a gente, ó, infelizmente, não temos vaga, tal, essas coisas. Aí ele estava saindo, veio um senhor falar com a gente, ó, é mentira, tem essa história aí não, é mentira isso aí, os caras têm esquema aí e tal, eles não querem abrir espaço para mais ninguém, tem um esquema de grana rolando aí. Eu virei para o meu amigo e falei assim, Periquito, o apelido dele, né? Falei, Periquito, tô fora, cara, vou cuidar da minha vida, vou estudar, fazer vestibular, não tenho muita paciência para isso. Mas gosto, cara, de jogar futebol, bato bola no meu clube, aqui no Clube Paineiras, e descobri no ano passado, ano retrasado, uma nova paixão de esporte, que é o beach tênis. Comecei a jogar muito beach tênis, jogar campeonato. É mesmo? Assim, fiquei viciado. Mas ainda jogo um pouquinho de futebol, estou meio parado, não só pela pandemia, porque eu tive que fazer a cirurgia de menisco em março, e ainda não voltei a jogar. Estou liberado, agora é só tentar voltar a jogar. Entendi. E você tinha essa paixão, cara? Assim, eu, pelo menos na minha época, a minha paixão total era o rádio. Eu, apaixonado pelo rádio, gostava demais. Eu assistia, escutava aquilo lá, aquela coisa no domingo, Milton Neves, né? Eu só largava o rádio quando acabava a programação mesmo, ou quando ia para assistir os VTs na Band no domingo à noite, né? Que a gente não tinha as transmissões, então eu esperava aquilo. Muitas vezes se trancava no quarto para não saber o resultado do jogo, escutava a rádio para ver a transmissão como se fosse ao vivo. Mas o rádio, pô, na época, José Silvério, o Milton Neves, pessoal todo aí, Osmar Garrafa, o Luiz Carlos Quartarolo, esse pessoal aí me fascinava aquele negócio do rádio, aquela coisa lúdica de estar imaginando o jogo, né, acreditando no que o cara tá falando. Às vezes a bola passava 5 metros do gol, tava gritando aquela emoção toda, né, você ficava procurando no VT, mas cadê aquele lance, né, que o cara falou que passou tão perto. Então aquilo me fez... Eu sempre gostei demais do futebol, né? Mas o rádio me fez me apaixonar muito mais. Você teve essa também relação de amor com o rádio? Eu era um ouvinte de rádio, né? Até por causa do meu pai, que ouvia muito rádio também.
E assim, a minha entrada nesse mercado, vamos dizer assim, foi um pouquinho diferente pela oportunidade que eu tinha de ir aos jogos, de acompanhar os jogos e ter Uhum. contato muito cedo na televisão. Meu pai trabalhou na Rádio Tupi, na Rádio Difusora, na Rádio Tamandaré, de Pernambuco, mas quando eu nasci ele já estava na televisão. Ele já estava trabalhando, migrando para a televisão, né, para trabalhar na TV Tupi, depois na TV Cultura. Então eu já tive um contato muito direto com a televisão. Só que assim, eu fui um viciado na Rádio Jovem Pan. Eu ouvia muito a Rádio Jovem Pan, pelo formato de notícia, né? A Rádio Bandeirantes, um tempo, né? A gente acordava para tomar café da manhã antes de ir para a escola ouvindo o Pulo do Gato, né? Muito legal. E depois ouvia muita coisa da Rádio Bandeirantes. Eu trabalhei um tempinho na Rádio Bandeirantes, foi muito legal, muito bacana. Mas eu era um ouvinte, assim, fiel da Jovem Pan, naquela final dos anos 70, no começo dos anos 80. A Pan era uma emissora espetacular, maravilhosa. Eu ouvi muito o Silvério. O Silvério Uhum. marcou muito as narrações. Eu ouvi ali o Milton Neves no terceiro tempo, né, que eu gostava muito. O Orlando Duarte como comentarista, Mauro Nóbrega. Gostava antes na Bandeirantes do Mauro Pinheiro. O rádio é fantástico. Eu ouço muito rádio até hoje, cara. Eu ouço realmente muito, muito rádio. Sou um fã declarado da Rádio Gaúcha. Eu escuto muito a Rádio Gaúcha, tenho muitos amigos lá. Acho que o rádio faz parte da construção desse universo maravilhoso que a gente tem no futebol, por causa disso que você falou, né? Da descrição. Você pegava o Fiore Gilhote, né? Tem uma história Uhum. maravilhosa. Um amigo nosso do interior, lá da cidade da minha família, da família da minha mãe, de Bariri, que é a minha cidade do coração. Ele estava contando que quando começou a passar o futebol ao vivo na televisão, muito cara falava do Fiore. Não, mas o Fiore, pô, o gol saiu, ele ainda está narrando e tal. Aí um amigo nosso falou, não quero nem saber. Eu gosto de ouvir aquelas coisas bonitas que ele fala, o jeito que ele faz a narração e tal. É, Então, acho que poético, aquela coisa poética. o rádio tem uma coisa... O rádio é responsável, eu acho, direto pela construção dessa imagem que a gente tem do jogo bonito do futebol brasileiro, né? Dos grandes Aham. ídolos entre ali 58 e 70, que foi o período de ouro do futebol brasileiro. Você é natural de Jaú, né? Jaú. Nasci em Jaú, mas assim, para mim é como se eu tivesse nascido em Bariri, né? Eu nasci em Aham. Jaú com um probleminha de saúde meio complicado, né? Cheguei a receber o batismo às pressas, porque talvez não desse certo, né? Aí acabou É? dando certo muito pela questão da fé da minha família, dos meus pais, da minha avó, da dona Olinda, que está viva ainda, dos meus tios, de todo mundo, e de um anjo que apareceu nas nossas vidas, saudoso doutor Fauzi Fara, lá de Bariri, que nos deixou há alguns anos, tal, que era muito amigo da família, entrou em contato e falou, olha, menino, eu sei o que fazer para cuidar do menino, mas pela ética médica, eu não posso me intrometer, se vocês autorizarem, eu vou. E aí eu fui para Bariri, fiquei em Bariri 3 meses, mais ou menos, um mês de estufa. E por isso que eu acho que eu nasci mesmo, nasci para valer em Bariri. Então eu me considero baririense, ganhei até o título de cidadão lá e sou muito feliz por isso. Mas Jaú Ainda, tem carinho também. ainda tem o Cal Bariri? Não tem mais, né? Não está Não tem. parado, né? Não tem mais, não tem mais. Que era o Lençoense que foi jogar um tempo lá em Bariri, né? Mas eu lembro do Aham. tempo do Resegue, do Municipal, que era que Bariri Aham. teve. Sabe que, por acaso, eu acabei descobrindo uma história sensacional, né? O Belletti, que trabalhou com a gente, Belletti campeão mundial, Uhum. cracaço de bola, meu amigão. O pai do Belletti jogou lá em Bariri, cara. Jogou goleiro, foi do time de Ah, Bariri é? lá. Até arrumei uma foto pro Belletti. Um amigo nosso lá de Bariri mandou a foto e tal. Muito, O muito curso que eu legal. fiz do Sindicato dos Treinadores, quando eu fiz em 2008, eu fiz com o irmão dele, com o irmão do Belete. Eu Não, o acho que hoje Belletti era. cuida, acho que hoje cuida das coisas junto com ele, né? O irmão dele, acho que tem uns negócios O junto Belletti é com um ele. cara sensacional. A Uhum. gente fez uma amizade muito Uhum. boa. Sempre foi muito gostoso trabalhar com ele. Aí, Nuri, na década de 90, você passou pelo jornalismo escrito, né? Você teve em, né, Lance e alguns outros jornais. Fala um pouco dessa parte do jornalismo, que era muito forte, né, nessa época também. Fora o rádio, eu me lembro de acordar às 5 horas da manhã para ir na banca já para pegar o jornal. Né, que senão ia acabava rápido, e para pegar as notícias do outro dia, não tinha internet, não tinha nada disso, e eu ficava aquilo na minha cabeça, mas como o jogo acabou 10 horas da noite, 11 horas da noite, já às 6 horas da manhã já está aqui em Taubaté, o jornal escrito já está aqui, e era uma coisa bem legal também. Eu tenho os jornais até hoje, muitos deles. Como é que foi também esse período da sua vida de trabalhar no jornal impresso? Eu praticamente não. Comecei no jornalismo dia a dia Uhum. lá. Eu trabalhei, meu primeiro emprego como jornalista foi
de assessor de imprensa na Federação Paulista de Basquete. Aprendi muito ali. Depois eu fui trabalhar na Folha da Tarde, que hoje é um jornal que se chama Agora São Paulo. Ele mudou de nome para Agora São Paulo. Isso foi em 1989. E assim, foi uma escola maravilhosa. Trabalhei com grandes jornalistas lá, José Roberto Malia, que foi um baita professor para mim, Nelson Nunes, um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil também, um professor. O Chico Lang era meu chefe lá, que está hoje na TV Gazeta, que era um excelente editor também. Fábio Sormani, que está na Fox Sports. Gilvan Ribeiro, muita gente boa. É uma equipe excelente da Folha da Tarde. E a gente aprende a fazer jornalismo, sim, no jornal do dia a dia. É uma adrenalina legal. Na época, muito lido ainda, a gente tinha muito mais jornal do que tem hoje, as tiragens eram grandes. E depois eu fui trabalhar no Diário Popular, que foi uma grande escola também, que não existe mais. Hoje voltou como Diário de São Paulo, mas é bem diferente daquele projeto original, que era um jornal popular, jornal de banca, né, para ser vendido em banca, ele não tinha assinatura. E chegou a ser o rei das bancas, como era o slogan, o marketing. Né? Uhum. E essa era essa loucura que você falou, cara. A gente ficava até às vezes 1h da manhã esperando acabar o último resultado do jogo, e o cara no dia seguinte chegava na banca, tinha tudo lá, classificação atualizada e tal. Foi aí que o Diário começou a crescer, né? Porque os outros jornais não davam isso. Então foi uma escola, para mim, maravilhosa. Mas é desgastante, é cansativo, cara. Muito cansativo, períodos longos de trabalho, pouca folga, uma coisa muito intensa, a questão de cobertura de clube, de dia a dia, ela é desgastante. E aí chegou um tempo que eu cansei, eu trabalhei sozinho um tempo, com assessoria de imprensa, com meu pai. Voltei para a Gazeta Esportiva, uma honra ter trabalhado na Gazeta Esportiva. Participei da primeira equipe do Lance, foi bem legal também, embora tenha um carinho muito maior pela Gazeta Esportiva do que pelo Lance, não dá nem para comparar. Depois fui trabalhar com internet um tempo, montei um portal grande aqui chamado Esporte Já, que foi muito legal, montei a parte jornalística, claro. E dali eu passei um tempinho na Rádio Bandeirantes, muito rapidamente também, e comecei a trabalhar no Sport TV em 2002. E estou lá até hoje, Sport TV, Globo, Premiere. No jornal escrito, você fazia o quê? Você era colunista, você é repórter, fazia tudo? Fazia de tudo? Tudo que você pode imaginar eu fiz. Redator, repórter, editor, primeira página, tudo isso. Eu fazia de tudo. O mais gostoso é ser repórter, mas demanda muita coisa, e tinha uma hierarquia na época, você para ganhar um pouquinho mais como repórter virava editor, e até chegar a um cargo que eu tive na Gazeta Esportiva, que é o cargo máximo de uma redação, que é o editor da primeira página. Né? Você tem o editor-chefe, os editores-chefes, no caso, éramos dois ali, eu e o Paulinho Corrêa, também um querido amigo, e logo depois eu fui chamado para esse projeto da internet, que foi muito legal, mas fiz de tudo, cara, tudo que você pode imaginar no jornal. Trabalhei na área internacional, cobri o sequestro do Abílio Diniz, para você ter uma ideia. Não era só esporte, então, você trabalhou em várias editorias. Carnaval, o esporte era muito chamado no Diário Popular para as chamadas editorias de emergência, né? Porque, modéstia à parte, o pessoal de esporte é bom, cara. O pessoal é versátil, é fuçador. Você teve grandes jornalistas que estão aí brilhando hoje em outros pontos da carreira, em outras áreas, que começaram no esporte, têm uma bagagem, a questão de ser fuçador, de ser chato, né? Que bom repórter é chato. E a gente era chamado para isso, cobertura de eleição, cobertura de sequestro, carnaval, cobri muito carnaval. Então foi uma época... É bom para quando você é jovem, quando você fica mais velho já fica mais complicado. E Nori, essa parte da reportagem, você falou que adorava fazer reportagem, né? Sim. Principalmente dentro do esporte, vamos focar no esporte. Aquela época, cara, era uma delícia, aquele negócio da reportagem que não tinha filtro, né? Acabava o jogo, o cara ia dentro do vestiário, o cara debaixo do chuveiro, né? Às vezes mulher dentro do vestiário com os caras peladão, a mulher lá, né? E todo mundo se respeitando, né? Queridíssima Regiane Ritter, uma repórter maravilhosa. Nem aí, ela lá fazendo o trabalho dela, tendo, né,
fazendo o que tinha que fazer, pegando os caras na essência mesmo, os caras putos, os caras, né, de cabeça quente quando perde o jogo, ou extravasando quando ganha o jogo, mas aquela coisa da essência mesmo, né? Hoje em dia você passa pelo assessor, hoje em dia passa por ter que marcar, hoje vocês vão poder falar só com esses dois, aí quando você chega no cara, o cara já tá quadradinho, né? O assessor já falou para ele o que ele tem que falar, ele não pode mais nem falar o que ele pensa direito, né? Tem tudo isso. Como é que você vê essa passagem? Talvez, né? Mudou muito, mas talvez tenha assim. Hoje é fechado demais, naquela época era aberto demais, né? Talvez tenha que chegar num equilíbrio disso aí para não ficar uma coisa tão robótica nem uma coisa tão livre. Eu também dou muito exemplo do jogo que passou esses dias na Gazeta, o São Paulo e Guarani. Pô, na hora dos pênaltis, a imprensa quase bate pênalti junto, né? Tá todo mundo dentro do gramado ali, né? Aquela coisa ali sensacional para quem gosta, mas é uma coisa realmente também que tem que ser mais controlada. Essa mudança toda, como é que você vê isso, Nilo? Tem coisas boas e ruins. Para nós, como repórteres, era mais legal dessa época, né? Você tinha uma proximidade maior com os jogadores, você pegava o cara, às vezes, de cabeça quente, conseguia uma história legal, mas você construía uma proximidade, né? Você, às vezes, chegava domingo, o clássico, o jogo mais importante da rodada, o personagem da rodada, o cara que fez o gol decisivo. Você entrevistava no campo, entrevistava no vestiário, você construía uma matéria melhor. E marcava na segunda-feira. Tipo assim, ó, segunda-feira, vou lá na sua casa. Podemos? Tranquilo, vou estar de folga, mas passa lá. E você acabava humanizando um pouco mais a figura do jogador de futebol, eu acho. Só que tinha coisas também que eram muito prejudiciais para o clube, porque é o que você falou, o cara está de cabeça quente, fala uma bobagem e acaba gerando uma crise. Isso talvez tenha sido o principal dessa mudança, além do fato de que hoje tem muito mais gente. Naquela época, todo mundo conhecia todo mundo. Os jogadores sabiam exatamente quais eram os repórteres, para que veículo eles trabalhavam. Então, se tinha algum problema, se eu tinha um problema com o jogador, porque acontece muito disso, né? O cara te dá uma entrevista de cabeça quente, no dia seguinte ele vai querer negar que ele falou aquilo. Mas isso acontece toda hora. Não, porque ou foi mal interpretado, né? Tem muito disso. E aí você vai lá, pô, como é que você fala um negócio desse, né? Teve um período na minha vida que eu aprendi a duras penas, né? Porque eu sempre anotava tudo, guardava as minhas anotações, mas tinha jogador que não era muito fiel nessa coisa do caráter, né? E começava a negar quando a coisa esquentava. Até que eu aprendi a deixar meu gravadorzinho ali de plantão, né? Muitas vezes eu deixava o gravador embaixo do meu bloquinho e não mostrava pro cara que eu estava gravando. Aconteceu isso uma vez com um jogador, ele falou um negócio lá, acho que não lembro, foi o Donizete Pantera, que é super gente boa e tal. Ia dar o tiro de misericórdia no time, acho que era Corinthians e Palmeiras, uma coisa assim. E eu fiz isso como manchete, trabalhava na Gazeta Esportiva, e no dia seguinte ele negou tudo, negou tudo. E aí um colega meu de rádio comprou a negativa dele. Começou, porque essa notícia é mentirosa, tal, essas coisas e tal. Eu peguei os dois e falei, ó, que negócio é esse? Não, porque eu não falei nada disso, não falou, plaque. Cliquei aqui, ó o gravador aqui. Aí o cara, pô, começou a tremer, não. Aí eu Mas não é isso que eu quis dizer. Aí eu virei pro repórter, agora você vai botar essa fita lá. Você vai botar essa gravação. Não, eu vou ligar pro teu chefe e você vai colocar essa fita lá no ar. E aí o cara pôs essa fita no ar para esclarecer. Mas eu entendo, cara, que haja uma preocupação, porque hoje tem muito mais gente, entendeu? Muito mais gente. Então a relação fica diferente. Eu vejo os jogadores hoje muito mais desconfiados, né? No passado havia uma relação muito mais próxima, tal, mas que perde um pouquinho o lado humano para contar histórias. Isso perde. Eu lembro de uma história que eu contei, uma matéria que eu fiz para a Gazeta Esportiva. Vocês vão lembrar, a galera que está acompanhando aí, do Mirandinha, que jogou no Corinthians, não daquele primeiro Mirandinha que quebrou a perna. O do Paysandu. Aquele que tinha uma barbicha, assim, corria pra caramba e tal. Era uma o que veio do Paysandu, né? E teve uma fase muito boa no Corinthians, né? Fez muitos gols e tal. E aí teve um clássico, não sei se contra Palmeiras ou São Paulo, que ele jogou pra caramba, arrebentou. E eu fiz a matéria com ele no vestiário, falei, ô Mirandé, aí tem jeito amanhã da gente fazer alguma coisa, tal, fazer um rescaldo aí? Falou, vai na minha casa ali e a gente conversa. Vai na hora do almoço, você almoça lá. Era assim. Aí eu fui. E aí, cara, fiquei batendo papo com ele tava jogando videogame, sei lá qual que era. Atari. Não, já tinha um jogo de futebol, Isso foi em 1999, 2000, por aí, nessa época. Aí ele estava jogando lá e
ele e o filho brincando, brincando. E aí eu vi, pô, quem é que você joga aí, Miranda? Eu falei, o ataque do meu time é Mirandinha Ronaldo Fenômeno. Ele montava lá tudo assim. Aí a gente fez as fotos daquilo e eu fiz construir a matéria em cima desse sonho dele. Falou, um sonho meu é jogar com o Ronaldo Fenômeno um dia. Uhum. Fazer um ataque na seleção brasileira com o Ronaldo Fenômeno. E a matéria ficou muito bacana, muito legal, sabe? Matéria para cima, diferente. Até o pessoal da TV Globo, na época, o Zé Maria de Aquino, que era chefe lá, me telefonou, falou, pô, legal essa matéria que você fez, a gente vai fazer uma matéria igual, com as imagens, tem algum problema? Tá? Eu falei, não, vou, me passa o telefone dele que eu não tenho. Tal. Então era uma época diferente, era uma época que você tinha essa proximidade. E é bem legal. Eu acredito que até hoje o fechamento dos treinos são demais, né? O repórter vai lá, coitado, ele tem que ficar esperando lá na porta do CT, abrir 15 minutos para ele assistir 15 minutos finais do treino, não tem mais É que tem informação muito nenhuma. mais gente, Isso que eu ia você falar, até quer. pela quantidade, né? A internet, televisão, rádio, tá E tudo esse ali, né? aparelhinho que a gente está usando aqui agora, o celular, entendeu? Então o cara Celular, com fica certeza. meio desconfiado. Assim. Antigamente você tinha vamos dizer assim, não é um selo de qualidade, mas era uma espécie de certificação, que era o microfone da rádio, o microfone da televisão, o cara do jornal chegava lá, então o cara sabia com quem ele estava falando, sabia onde ia ser publicado aquilo. Uhum. Nada contra, eu acho que a democratização é fonte de emprego, sites, os blogs, youtubers e tudo mais. Só que muitas vezes não tem filtro, né? O cara não Uhum. sabe nem com quem ele vai reclamar depois, né? Então isso acho que deixa os caras um pouquinho mais desconfiados em relação ao relacionamento que existe entre jornalista e jogador, treinador hoje em dia. Talvez pode pensar um pouquinho a mais, eu digo talvez nem com jornalistas, é pelo lado social, que antigamente você abria os treinos de sábado, principalmente, uma É. garotada vinha às escolas, vinha, né, para aproximar a garotada do ídolo, tirava muito moleque da rua, porque o moleque queria ir lá ver o ídolo de perto, ver aquele treino, acabava os treinos, eu lembro que em 98 eu jogava na escolinha 97, na escolinha de São Paulo aqui, fui num treino de São Paulo, aquilo foi a coisa mais linda do mundo para mim, né, tirar foto com o Dodô, aquele pessoal todo que jogava ali Era naquela época, diferente a Denilson, relação, diferente. Então, era talvez mais esse lado aberto, social, talvez dê para pensar um pouco melhor, né? era mais simples, tudo era mais simples. Né? A relação das pessoas tinha uma simplicidade maior. Os jogadores hoje têm um patamar financeiro também diferente, os jogadores de grandes times, né? São mais blindados por assessores, por empresários, por agentes, Sim. e acaba afastando um pouco, né, da relação que eles tinham mais próxima com o próprio torcedor. Ainda voltando à carreira, quando você chega na Sport TV, você chega como qual função? Chega como Como comentarista, já não, apresentador? não. Não? Eu fui trabalhar lá. A primeira coisa que eu fiz pelo Sport TV foi como produtor. Eu trabalhei numa série de reportagens, eram 20 programas especiais sobre religião e misticismo no futebol. Ó, Aí o pessoal gostou. Eu fui contratado para fazer mais 10, 20 programas, uma coisa assim, que era sobre o título do Atlético Paranaense em 2001, os campeões estaduais, o campeão da Copa do Brasil, era contar a história, né, e fazer um programa especial. Isso foi abrindo as portas para mim lá e depois eu fui contratado para ser editor de texto. Eu trabalhei na cobertura da Copa de 2002 no Sport TV como editor de texto, né, na redação, preparando textos das matérias, editando e tal. E ia ficar lá para fazer essa função. Aí trabalhou aqui no Brasil, você não chegou aí para lá? não, aqui no Brasil, aqui no Brasil. Aham. E aí tinha um amigo muito gente boa, muito querido, da época que trabalhou comigo na Gazeta Esportiva, o Daniel De Paula, que foi comentarista do Sport TV há alguns anos, trabalhava lá, ele falou, pô, por que você não faz um teste como comentarista, cara? Eu tinha trabalhado como comentarista um tempo na Rádio Bandeirantes. E aí eu falei, pô, seria interessante, né? Pô, vamos falar com o cara aí que era o chefe que eu, falecido já, saudoso Pascoal Filho, que era o diretor de eventos na época do Sport TV. Aí ele foi lá e fez um teste comigo. Eu e o Daniel de Paula, né? O Daniel de Paula fazendo a função do narrador, eu de comentarista e tal. Aí ele falou, ó, gostei, você quer? Até o Felipe Diniz entrou aqui, ele que é Felipe culpado, Diniz. Daniel de Paula. Grande Filipão. Aí, e era assim, foi uma coisa meio na dúvida porque é, a minha filha mais velha, a Clara, que fez 19 anos, agora dia 22, ela tinha acabado de nascer, tinha um ano. Então você fica naquela dúvida, né?
porque eu ia ter o emprego de carteira assinada como editor de texto ali, e como comentarista eu ia ganhar como cachê, né, por evento. E aí o Uhum. Pascoal foi muito gente boa, ele falou para mim, ó, cara, fica tranquilo que o que você for ganhar lá como contratado, eu garanto para você como cachê, inclusive com a diferença que você teria de plano de saúde, essas coisas todas. E aí eu comecei a fazer dessa forma, em 2002, tudo. Aprendi muito com meu pai, óbvio, meu pai via tudo, me falava, me ensinava. Tive um grande professor, que é outro Era amigo, muito que me crítico? ensinou Era muito que bastante, pai normalmente é bem, né? mas crítico positivo. Crítico da Sim, forma positiva, sempre se apontando os querendo problemas. melhor, claro, sempre querendo Sempre. melhor. E eu tive a É, oportunidade de trabalhar muito naquele ano, no primeiro ano, com o J. Júnior e com o Deva Pascovitch. João o Jota é Guilherme, espetacular. João Fiz Guilherme, com ele J. a live com Júnior o Jota. e Deva Pascovitch, querido, saudoso Deva. Esses três me ensinaram muito ali. Fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, e aí a carreira foi. Eu passei a apresentar programas também, tinha o Arena Sport TV, na época, o Kleber Machado, quando estava de folga, de férias, eu apresentava. Apresentei troca de passes muito tempo, redação Sport TV, de segunda-feira, quando era o Luiz Roberto tinha a programação dele na Globo de segunda-feira, então eu apresentava o troca de passes sábado e domingo lá no Rio, e ficava na segunda para apresentar a redação, aí eu voltava para São Paulo. E em 2006 comecei a fazer Bom Dia São Paulo, na Globo, fiz SPTV um tempo, fiz show do intervalo algumas vezes para a Globo, e fui crescendo assim, acho que a partir de 2007, eu acho que comecei a me firmar muito como comentarista no Sport TV. Gosto muito de dar apresentação de programa, acho muito legal. Não tenho feito muito, mas e gosto também da questão do comentário, acho muito legal. Falei muito agora, É, Augusto, desculpa. Pessoal, não, não, eu quero que você. eu- Nós estamos aqui para te ouvir. Você pode falar o tanto que você quiser. Mas e daí você tem essa sua linguagem própria, né, de comentarista, ser um cara muito ponderado, você sempre fala muito tranquilamente. Isso aí, eu acho que você é um dos comentaristas que menos recebe crítica, você é um super premiado, né? Porque normalmente é uma coisa muito, muito polêmica, né? O comentarista, porque qualquer comentário que você faz, o cara que torce para outro time, se o time dele perdeu, ele já vira contra o comentarista, ele acha que você está torcendo para tal time, é uma coisa Tem assim, jeito. né? Totalmente passional. E eu Até acho os que, assim, amigos xingam a pelo. gente. É, Até os amigos xingam a pô, gente. pô, você foi contra meu time, pô, que não sei o quê, você tá pegando no pé do meu time, isso acontece muito, né? Deixa eu ver aqui que o Felipe escreveu aqui, peraí. Ah, tá Foi me quando eu zoando, entrei. pensei que era. É. Cadê que ele entrou em 2007? Então, daí como é que você criou essa linguagem sua, né, de ser o mais imparcial possível, né? De segurar o sentimento, segurar a coisa assim, porque, porra, todo mundo tem time de futebol. Isso aí, tudo bem, você pode ir esfriando durante a sua profissão, tudo, mas todo mundo, que é o que te levou a isso, a gostar da profissão, de gostar do esporte. Como é que você criou essa sua linguagem, esse respeito todo, cara? Assim, tem uma coisa assim, eu gosto de futebol, gosto de esporte e gosto de futebol. Então, quando eu decidi ser comentarista ou apresentador, qualquer coisa, eu tinha que trabalhar com uma coisa que é a credibilidade, né? O cara pode gostar ou não gostar do que eu estou falando, mas ele tem que reconhecer que o que eu estou falando mexe de alguma coisa com ele. Acho que o bom comentarista faz o cara pensar, concordando ou não. Ele chama atenção para algum detalhe do jogo que você em casa talvez não tenha percebido, ou tenha percebido, concorde ou não. Então você tem que ter essa coisa. Eu estou vendo o jogo, e para mim não muda nada se vai ganhar o time A ou o time B, entendeu? Porque Sim. eu não tenho nenhuma relação. Eu não vou ganhar mais se o Corinthians for campeão, se o Palmeiras for campeão, São Paulo, Santos, Flamengo, Atlético, Cruzeiro. Não muda nada na minha vida, não muda nada no meu salário, entendeu? Então eu acho que eu tenho essa questão de gostar. Eu gosto de ver o jogo de futebol e tento passar a minha opinião de uma maneira que não deixa a pessoa com a impressão de que eu sou arrogante, que eu sei mais do que alguém, entendeu? Mas é óbvio que tem horas, Augusto, que a gente falha, que a gente erra. Assim, eu tento pedir desculpas muitas vezes. Eu tenho um episódio que eu tive a oportunidade, assim, eu teve um jogo que eu fui muito pesado com o Egídio, lateral esquerdo, numa crítica. Eu falei especificamente assim,
não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos nessa linha. O Egídio não sabe marcar. Então, aí eu fiquei pensando depois, cheguei em casa, eu não posso falar isso, cara. Eu não posso falar. Eu posso falar que o Egídio marca mal, mas eu não posso falar que ele não sabe marcar. Eu acho que foi uma crítica dura demais, muito pesada. Aí o Egídio foi um dia lá no Arena Sport TV e eu tive a oportunidade de ir no ar pedir desculpas para ele. Olha só, eu falei no ar, eu tenho o dever de pedir desculpas para você no ar, na sua frente. Cara, e foi muito bacana porque ele ficou emocionado com aquilo, entendeu? Acabou o programa e veio falar, pô, tão Que legal isso legal. aí, pô, eu gosto tanto de você e tal, eu achei bacana você reconhecer. Então tem essas coisas, assim, e eu gosto de falar de tática, mas eu não gosto de ficar enchendo o saco do cara com a tática, entendeu? Aquela coisa do, não, porque é 4-2-3-1 daqui, porque esses termos muito rebuscados que se usam hoje, eu acho que você tem que passar a tua opinião e tentar fazer uma leitura de jogo. O que Uhum. está acontecendo no jogo? Explicar por que, que o Flamengo está dominando o Vasco. Por que, que o Vasco não consegue chegar no gol do Flamengo? Por que, que no segundo tempo foi o Vasco que dominou o Flamengo? E dando exemplos. Óbvio, se você puder pontuar alguma coisa, falar assim, olha, o Flamengo estava jogando com esse sistema e com esse esquema tático, né, que são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né, sistema de jogo com esquema tático. E... Mas eu não gosto muito dessa coisa que é, não estou fazendo uma crítica a ninguém aqui, são linhas de Sim, trabalho. sim. Mas eu não curto isso. Eu acho que às vezes você fica falando tanta coisa, tanta informação, tanto número, e o jogo está lá rolando, entendeu? E esqueceu do jogo. E de repente vai para um gol. E estava soltando uma estatística de 2000 e Guaraná com rolha e Tudo que falando você do falou foi que. por água abaixo. Entendeu? Eu acho que são coisas assim. É o meu jeito, é o meu É. estilo, né? Uhum. Eu prefiro trabalhar dessa forma. É. Já vou fazer, deixa aqui, o psicólogo Leandro Ferrari, meu irmãozão aqui de Opa! Taubaté, tá falando E boa noite, meu amigo Augusto. precisamos lembrar o pessoal Oi? para a rifa, né, Augusto? Para Vamos ajudar o lembrar Gabriel. já. Pessoal, rifme.com.br, rifme.com.br, procura a rifa lá do seu gosto, da camisa do seu gosto. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Seleção Brasileira, Flamengo, tem de todo gosto lá, assinado por vários E sabe jogadores. que o Felipe Diniz, que está acompanhando a gente, é bom jogador, viu? Bom jogador. É Bom canhoto, jogador? habilidoso, assim, mas que é jogador argentino, né? Se comprar pelo que vale e vender pelo que ele acha que vale, você fica milionário. Você faz o melhor negócio do mundo. Mas gente finíssima. Então, pessoal, aqui o Leandro, boa noite, meu amigo Augusto, parabéns, Noriega, pelo simbolismo, significado da sua cidade de coração. Gosto muito de ouvir você e assim está sendo aqui na live. Beijão para você, Obrigado. Leandro. Se você ama um time, você não estaria trabalhando com futebol, certo? É bem por aí, tudo começa também pela paixão. Nori, você é fera, sou muito seu fã. E Obrigado, o obrigado. Lemos, qual time te cantou o Santos de 2010 ou o Flamengo de 2019? Isso já... Os dois. É, Os dois, cada um de um jeito, né? legal. Eu ia entrar numa área agora, Nori, que você acabou comentando um pouco, sobre exatamente isso de entender futebol, de saber daquilo que você está vendo, né? Que você tem que entender um pouco de tática, você tem que entender um pouco de tudo isso. Como é que você faz para entender isso, cara? Você estudou muito, é natural? Você chegou a fazer algum curso de treinador, que às vezes é até interessante, né? Porque não adianta você também saber ser um baita jornalismo, mas você não sabe do que você está falando, né, do produto que você está falando, né? Então, como é que é você entender tanto de futebol dessa maneira, que é o que você passa para a gente que está assistindo? Você entende de futebol. Primeiro, assim, eu vi muito futebol, desde pequeno. Muito futebol. Aquela história que talvez tenha sido a herança profissional maior do meu pai, que ele me deixou. Além da educação, do caráter, da retidão e tudo mais. Eu vi muito jogo de futebol. Então, eu vi a partir de sei lá, 75, 74, né? Pra, compreendendo um pouco mais o que está acontecendo, porque antes eu já tinha visto. Cheguei a ver o Pelé jogar algumas vezes, tal. Então eu ia muitos jogos. Então eu pude ver vários jogos, vários treinadores em ação. Comecei a gostar. Sempre vi muito jogo na TV. Meu pai tinha na TV Cultura, ele recebia revistas do mundo inteiro de futebol. Dom Balão, Eu Gráfico, France Football, tudo isso. Então eu lia muito já, desde de pequeno, sobre futebol. E quando eu comecei a trabalhar como repórter, eu tinha uma questão que me veio do voleibol, por eu ter sido atleta. O voleibol é um esporte que é muito tático, né? No voleibol você não faz nada sozinho. Então, não adianta ter o melhor atacante do mundo no time se não tem ninguém para levantar a bola para ele. E se o passe é uma porcaria, a bola não vai chegar para ele, ele não vai ganhar o jogo sozinho.
Então você tem que entender muito o seu time, as características do seu time e do adversário, observar muito o adversário. Então, como eu fui ser repórter, eu ia fazer o meu trabalho no treinamento e quando tinha um coletivo, um treino tático, alguma coisa, eu ia para a arquibancada para ver o treino. E eu nunca tive medo nem vergonha de perguntar. Então, eu perguntei muito no começo da minha carreira de repórter para Tele Santana, para Vanderlei Luxemburgo, para vários treinadores, né? Candinho, todos esses caras. E eu fui aprendendo, fui aprendendo. Quando eu comecei a trabalhar como comentarista, eu fiz alguns cursos, né? Mas não curso de treinador. Eu fiz, por exemplo, o curso de gestão técnica do futebol na Universidade de Futebol, fiz um curso de tática, fiz um curso de treinamento básico, assim, de várias formas de treinamento, desde criança para time de clube. A Universidade de Futebol é maravilhosa sobre isso aí. E passei a estudar muito. Passei a estudar muito. Então, eu acho que eu tenho uma boa visão do jogo, da leitura de jogo. Se eu pudesse destacar uma característica boa, talvez a melhor minha como comentarista, é essa, da leitura de jogo. De passar para o telespectador a temperatura do jogo. Né? Por que isso está acontecendo desse jeito? Né? Por que esse time está pressionando o outro? Quais são as situações que estão levando a isso? Então, acho que eu fui construindo o meu estilo muito em cima disso. Vocês já perguntaram aqui, você já pensou em ser narrador? Narrar futebol também? Cara, eu até gostaria, mas eu não tenho voz. Eu não herdei a voz do meu pai, entendeu? E acho que, assim, o narrador é um talento raro. O cara nasce com isso, entendeu? Porque narrar é um negócio dificílimo, cara. Tem muita gente falando no seu ouvido, você tem que pensar em uma série de coisas. Você tem um compromisso comercial, tem um foguete para chamar, tem a parada, tem o coordenador do caminhão te chamando aqui, tem o coordenador da emissora te chamando, tem um repórter, 2, 3 repórteres, um comentarista, às vezes tem 3 comentaristas num jogo. Ele tem que lidar com tudo isso, ele tem que estar ligado absolutamente no jogo, ele tem que sentir a temperatura do jogo, tudo que está acontecendo. Então não é muito fácil. E eu gostaria de ter uma voz melhor. Tentar um dia, quem sabe. Mas eu acho que é muito da voz. E eu acho que eu me dou melhor como apresentador e entrevistador do que eu me daria como narrador. Eu não sei, quem sabe um dia eu tento. Vai saber. E essa parte do entrosamento com sua equipe na hora da transmissão, cara, assim, do cara narrando, do repórter no campo, essa coisa assim que redonda, né? Que o pessoal está comentando aqui que você e o Milton Leite fazem uma dupla sensacional, né? De time, da hora de fazer uma brincadeira, na hora faz tempo que a gente não trabalha junto, né? Faz tempo. Faz um tempo que a gente não tem. Sim, mas bem marcante, assim, né? É muita afinidade, né? Vem afinidade profissional, pessoal, a gente criou uma amizade muito bonita. O Milton é um cara muito engraçado, né? A gente está sempre conversando sobre um monte de coisa. Então já começa, na viagem já começa a ficar legal, entendeu? Quando a gente vai fazer um jogo fora, no avião ou no carro, e a gente vai batendo papo já vai projetando alguma coisa, dá risada, fala de música, fala de cinema, fala de um monte de coisa, brinca com o motorista, já zoa com o repórter. Então, a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, né? Eu tenho com o Milton, em especial por ter feito, desde 2005, talvez eu tenha sido o parceiro mais frequente do Milton nas transmissões. Né? Nós fizemos 2 finais de Copa do Mundo juntos, a Copa de 2010 e a Copa de 2018, as finais a gente fez juntos. Fizemos boa parte da Copa de 2014 no Brasil também juntos. Fizemos finais de Euro, de Copa América, de Euro, será que a gente fez final de Euro? Não lembro agora. Acho que não, eu fiz de Copa América com o Milton, final de Copa América fiz, de Euro fiz com o Luiz Carlos Júnior na final. Então tem uma afinidade, né? E o Milton é muito inteligente, cara, ele é muito rápido para sacar as coisas, e ele sabe a hora certa de chamar o comentarista, né? A gente sabe a hora certa de brincar um com o outro, de puxar alguma coisa, e a gente acaba se divertindo muito. Eu lembro de um jogo que a gente fez, Milton vai lembrar disso aí, com certeza. Um Vasco e Palmeiras, num domingo, ou sábado, domingo, não lembro, acho que foi um domingo, em São Januário, domingo à noite. Cara, foi um dos piores jogos da história do futebol. Uma pelada de 5ª categoria. Ninguém acertou nada. E a gente falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, meio instintivamente, né? Então a gente começou a brincar muito com o que estava acontecendo no jogo, porque era a única saída. Para levar aquele jogo até o fim, só brincando. Porque não dava para levar a sério uma pelada daquela.
E aí funcionou tanto que a gente foi parar no Fantástico aquele dia, né? As brincadeiras que a gente fazia do jogo, o pessoal do Fantástico pegou e... Mas faz parte, é muito fácil trabalhar com o Milton, muito fácil. Acho que assim, ele valoriza muito a equipe. Então, isso é... Uhum. Todo mundo que trabalha em equipe gosta de trabalhar com quem valoriza a equipe, né? Já fica o convite que amanhã é com o Milton Leite. A live Opa, amanhã eu vou fazer com ele. vou Amanhã dois entrar. monstros, né? O Milton Leite e o Claudio Zaidan. São dois caras espetaculares amanhã. Aí é categoria, vai quebrar a internet. Amanhã é sensacional. Falar um pouco, você comentou também, um pouco dos grandes eventos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, a Euro, Copa América, Mundial de Clubes, esses grandes eventos, a energia que é esses grandes eventos, né? A coisa gostosa que é, a generosidade que é entre o pessoal da imprensa, seja, não interessa de qual empresa que está trabalhando, está cobrindo, né? Que está ali todo mundo almoçando junto, jantando junto, passando informação um para o outro, que são 30 dias que você se come mal, se dorme mal, que você fica aquela coisa, né? Fora a adrenalina que você está ali vivendo aquilo tudo, né? Aquela Torre de Babel, pessoas do mundo inteiro, todo mundo no mesmo. Eu sempre falo das lives que o mundo devia tomar como exemplo a Vila Olímpica. Se o mundo fosse igual a uma Vila Olímpica, seria muito melhor, onde se convive todos os credos, todas as raças, todas, né? Gente do mundo inteiro, num puta respeito, num baita ambiente legal. Se aquilo fosse ampliado, o mundo seria bem melhor. Como é que é fazer a cobertura desses eventos, cara? Por exemplo, esse ano, infelizmente, não vai ter Olimpíadas, né? Teria Olimpíadas, estaria tendo a Copa América agora e já estaria indo para Olimpíadas. Como é que é a cobertura disso tudo, cara? É o ponto alto da carreira de um jornalista esportivo, né? Por isso, aí cada um propôs seu. Eu tive a felicidade de participar de praticamente todos, né? Porque eu gosto de esporte, sou um jornalista esportivo mesmo. Eu já cobri Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Mundial de Basquete, Mundial de Vôlei, natação, judô, tudo isso eu já fiz Fórmula 1, Copa Davis de tênis, tudo isso aí eu já pude trabalhar. E esses grandes eventos são os momentos pelos quais você sonha, né? Trabalhar. Então você está ali naquele. É uma atmosfera diferente, né? Pena que são eventos muito caros. Pena, são muito caros, tanto para quem vai comprar para transmitir, pagar o direito, como para quem quer assistir, simplesmente assistir. Eles não são eventos acessíveis para a maioria da população. Uhum. Mas, assim, tem coisas espetaculares. A Euro é um evento maravilhoso. Eu adoro a Copa América. Acho que a gente valoriza muito pouco a Copa América, um torneio charmoso, histórico, tem coisas muito legais. O brasileiro olha meio assim com desdém para a Copa América ainda, né? Eu fiz Copa América É. na Venezuela, fiz Copa América no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos. Aí você vê a paixão que os caras têm pela Copa América, a importância que eles dão, que muitas vezes a gente não dá. A Euro é um espetáculo, né? É a Copa do Mundo sem o Brasil e sem a Argentina, praticamente, né? É um espetáculo de organização, de festa, de torcida. Olimpíada, cara, é um momento mágico da humanidade, né? Você vê os grandes atletas, né? Você vê um Usain Bolt, Michael Phelps, fora os caras que você tromba ali na Vila Olímpica, né? Nadia Comaneci, Mark Spitz, todos esses gênios do esporte, Carl Lewis, que estão ali trabalhando, passando por ali. Então, assim, todo o sacrifício que você faz vale a pena quando você chega nesse ponto, quando você chega num evento desse, né? Final de Copa do Mundo é um negócio maravilhoso, uma vibe. Eu me lembro na final da Copa de 2010, quando no Soccer City, em Joanesburgo, quando o Nelson Mandela entrou no estádio, cara. Que coisa, que momento maravilhoso, cara. Você está ali no mesmo lugar que o Nelson Mandela está entrando, cara. Talvez uma das maiores figuras da história da humanidade. E fora os caras que você encontra, né? Que você é tiete. Eu já contei isso, escrevi no meu blog, já contei a história. Eu era muito fã do Kevin Keegan, do inglês, quando eu era pequeno, adolescente, né? Criança, adolescente. Eu achava o Keegan um baita jogador. Não passava jogo como passa toda hora hoje. Eu passava muito de vez em quando, jogo de seleção, do Liverpool. E eu gostava muito de ver o Keegan jogar. A gente saiu para jantar uma noite lá em Joanesburgo, antes da Copa começar, eu e o Milton Leite. Ele tava batendo papo e tal. E aí tinha um cara na mesa do lado, eu virei pro Milton assim, Milton, esse cara é o Kevin Keegan. Aí o Milton já deu aquela sacaneada. Não é não parece. Aí eu falei, olha que é. Não, acho que é, sim. Vai lá falar com ele. Eu falei, não, vou falar com o cara. Se não for, vou pagar o mó mico aqui e tal. Aí, pô, a hora que o cara pediu um cafezinho na mesa ali do lado,
Aí eu falei, vou lá. Fui lá. Aí cheguei lá, excuse me, are you Mr. Kevin Keegan? Aí ele falou, yes, tal, pô. Aí ele tava com uma moça da TV da Inglaterra, lá uma produtora, trabalhava com ele. Aí eu falei, pô, sou do Brasil, sou jornalista, sou seu fã, tal, tal. Aí ele falou pra mim, não, não, pode ir embora que eu vou ficar com os meus amigos do Brasil aqui. Aí ele veio pra nossa mesa, pedimos umas cervejas, eu, meu Tolete, Kevin Keegan, e começamos a falar de futebol. E ele começou a contar as histórias Sensacional. dele, cara, de que quando ele jogou no Maracanã, que ele era fã do Rivelino, que uma vez ele, uma época ele usou bigode por causa do Rivelino. Aí ele jogou contra o Rivelino em Wembley e ficava procurando um cara depois do jogo que contasse pro Rivelino, fazia o gesto assim do bigode que ele usava e tal. No final da noite, a gente já estava para lá de Bagdá, os três, de tanta cerveja que a gente tinha tomado. Nós temos as fotos, na maior intimidade, Kevin King abraçando a gente assim e tal. Então, essas coisas acontecem, cara. Você senta, você vai fazer um voo, tá do seu lado um Stoichkov da vida, entendeu? Um Uhum. Izar Azul, esses caras. Então, é muito legal. É uma atmosfera muito bacana. E quando você está acostumado já, né, com isso, com essa vivência toda, já são várias coberturas, mas quando você encontra esses caras, você ainda tem aquele frio na barriga de quando você encontra. Eu, por exemplo, quando encontro um cara que é muito referência para mim, assim, eu tenho frio na barriga, quero tirar foto, quero, né, conversar, quero trocar ideia. Você tem isso também? Eu dou uma tietada, mas a parte profissional acaba falando mais alto. Então, assim. Lá na África do Sul, por exemplo, a gente está, antes da Copa começar, né? Comentarista, tem um programa aqui, não tem programa, você fica meio na preparação, né? Não tem muita coisa para fazer especificamente de jogo, porque não tem jogo, a Copa não começou ainda. Então a gente lá no centro de imprensa passou um dia lá o Samorano. Aí eu peguei o microfone, chamei o colega nosso que estava com. Vou gravar o Samorano, fiz uma entrevista com o Samorano. Passou o Valderrama, fiz uma entrevista com o Valderrama. Você vai aproveitando assim, mas eu sempre peço para tirar uma fotinha depois, né? Que ninguém é de ferro, tá? E tem que tirar mesmo, porque os caras são muito importantes. Aí você vai lá, troca uma ideia, bate papo. Mário Kempis, por exemplo, já encontrei em Copa América também. Eu era super fã do Mário Kempis. Fui lá bater um papo e sempre sai uma matéria, entendeu? Deixar um abraço aqui para meu queridíssimo amigo Arnaldo Messias, colega nosso, jornalista brilhante, gente boa demais, cara. E Legal. faz muita falta no nosso dia a dia, no trabalho. Nori, tem algum jogo, algum que você foi comentar, que você foi trabalhar, que você fala assim, puta, tive que segurar a emoção assim, a hora que você fala assim, puta, esse realmente, você ficou emocionado mesmo, assim, de ter que segurar, ou nem segurou, né? Ou às vezes também deixou vir as lágrimas, né? Que não teve alguma maneira. Tem alguma em específico que você lembre, assim? Algumas situações, assim, a final da Copa do Mundo de 2010 foi muito, muito emocionante para mim, né? Por estar ali, comentar a primeira final de Copa do Mundo na minha carreira e tal. Eu sou neto de espanhol, meu pai era filho de espanhol, a Espanha ganhou, entendeu? Então foi muito. Eu me lembro de ter telefonado para o meu pai, lá da África do Sul, e falado para ele que eu ia comentar a final da Espanha, né? Eu tinha visto a Espanha ganhar a Euro 2008 contra a Alemanha, na Áustria, mas a gente não fez a transmissão da Áustria. Eu estava lá na Áustria como âncora, como apresentador. Então não foi um trabalho de comentarista. E aí foi uma emoção muito forte. Mas teve um jogo, cara, assim, que foi muito marcante para mim pela circunstância. Meu pai morreu no dia 26 de dezembro de 2012. Uhum. Aí teve a questão de férias, né? Todo o período, né? 26 de dezembro, Natal, Ano Novo. Nenhuma morte é agradável para ninguém, né? Nesse período ainda, então, tem um baque mais pesado, né? Meu filho faz aniversário dia 28, Rafael. Então foi um período pesado, difícil. E aí eu me emendei com as férias e tal, e eu fui fazer um jogo no Equador. LDU e Grêmio. Eu e o Milton. Vamos fazer esse jogo. E aí, quando eu entrei na cabine para fazer aquele jogo, cara, sabe quando você sente assim uma presença, né? Eu senti a presença do meu pai ali, me dando uma força para seguir em frente, assim, vai, 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 e toca o barco, uma coisa assim. E talvez eu tenha provocado aquela presença por algum pensamento e de voltar a trabalhar. Depois de tudo que passou, passei um tempo sem trabalhar, né? Pelo baque que foi, pela questão toda, e voltar a trabalhar, uma coisa que meu pai fez a vida inteira também, foi muito, muito impactante. E teve um outro jogo, cara, que me marcou também por essa circunstância,
que foi um França e Espanha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2014, foi em 2013, lá no Stade de France. E naquele dia, fez exatamente 3 meses da morte do meu pai. Então seria 26 de março, provavelmente. Uhum. E assim, eu tive um sonho muito bonito com meu pai aquele dia. E foi muito legal isso, né? Tipo, um sonho que eu senti fisicamente até a presença do meu pai. E, tipo assim, ele me dando uma mensagem, assim, eu ouvia a voz dele, mas eu não via a boca do meu pai se mexer, mas eu ouvi ele falar para mim no sonho: chega de tristeza, tô bem, bola para frente, tá? E coincidentemente era um jogo da Espanha, né? E eu confesso Sim. que eu torço para a Espanha na Copa do Mundo. Quando tem jogo da Uhum. Espanha, tem uns times que eu tenho Claro. uma certa preferência na Copa do Mundo. Brasil, obviamente, eu não torço para o brasileiro, eu torço para o Brasil. Mas eu adoro ver a Argentina jogar, eu adoro ver o Uruguai jogar. E eu torço para a Espanha, dos times europeus. Torço para a Holanda também. Eu gosto que esses times sigam, né? Itália, que tem também parentesco. Chile, que minha mulher é chilena. Eu aprendi Ah, é? a Tua esposa é torcer. chilena? Minha esposa é chilena. Então eu vi, e eu sou pé quente, né? Eu vi o Chile ganhar 2 Copas América, 2015 e 2016 já. Eu já fiz moral com Depois a de muito família. tempo, né? Depois as 2 primeiras, né? O Chile É, as duas primeiras, é verdade. nunca tinha vencido a É, Copa América. Então é. tem muita coisa legal de emoção, né? Ir ao Maracanã é sempre muito emocionante. Entrar no Maracanã, qualquer que seja o Maracanã mudou muito, né, nos últimos anos. Eu peguei o Maracanã clássico ainda, né? Geral, cadeiras azuis e arquibancada, que para mim é o Maracanã perfeito. Mas entrar Os Geraldinos. esses grandes estádios, cara, assim, tem coisas assim que marcam muito. Por exemplo, eu sou muito amigo e muito fã da Paula, da Magic Paula. Uhum. E toda vez que eu encontro com a Paula, cara, eu fico pensando assim: putz, cara, é a Magic Paula, minha amiga, vem, me abraça, tudo assim. E, cara, tem várias coisas assim que são muito marcantes, Augusto. Ter Uhum. visto o Dream Team jogar nos Estados Unidos, na Olimpíada de Barcelona, cara, isso foi Uhum. um privilégio, vi o Brasil ganhar a primeira medalha de vôlei também, em 92, em Barcelona. É. Tinha um cara lá com quem eu joguei, né? Quer dizer, essa é a ordem das coisas. Ele jogava e eu só entrava na quadra. O Maurício, que era levantador, eu joguei contra o Maurício algumas vezes, né? Na categoria infantil, na categoria juvenil. Então aquilo foi muito emocionante, cara. São coisas que gratificantes. Legal. Comentário do Fábio, pai do Gabrielzinho aqui, que ele comentou, depois do Brasil, a Espanha é melhor. O Gabrielzinho é espanhol. O Gabrielzinho Ah, que nasceu na legal. Espanha. Ele Que nasceu bacana. na Espanha. Onde ele nasceu? Que cidade da É, Espanha, sabe? escreve pra O gente aí, Fábio vai Fábio. falar aí onde ele nasceu. É, ele nasceu, Assim, inclusive, a gente está correndo atrás da documentação dele, que é outro problema também aqui, que ele ainda não tem a documentação brasileira, tudo que tem que ser tirado. Foi assaltado quando já estava a bolsa estava com a irmã, foi assaltado, levaram todos os documentos, então tem toda essa correria que a gente está fazendo também. sabe que eu não conheço pessoalmente nenhum parente espanhol, meu. Engraçado, tem um monte de parente na Espanha. Porque Uhum. meu avô veio para o Brasil, né? Nunca mais voltou para a Espanha. E os irmãos dele, acho que uma irmã ficou a mãe Olha lá, o dele, Fábio escreveu aí, ó. onde que ele nasceu, Fábio? Pontefer da Leão, é isso? Pontefer da Confere da Leão. Leão. Uhum. Aí o meu pai ainda conseguiu conhecer a avó dele, teve a oportunidade de ir até a casa da avó Uhum. dele na Espanha, tudo. E assim, eu conheci parentes do México, né? Porque muitos dos irmãos do meu avô foram para o México. E só meu avô ficou no Uhum. Brasil. Mas é muito gostoso ver a Espanha jogar, é muito gostoso ver a Itália jogar. A Itália, quando entra em campo com aquele uniforme azul, cara, é muito legal. O Uruguai, Legal. adoro ver o Uruguai jogar. A entrega Eu dos também jogadores gosto. do Também Uruguai é um gosto. negócio impressionante, cara. Também gosto. Nori, o Instagram vai cortar. Você volta comigo mais um pouco? Volto, claro, volto. Então, pessoal, a gente tá cortando, já volto já imediatamente já, tá? Só o tempo da gente sair e voltar aqui. O papo tá bom demais. Já Opa, voltamos. sem problema. Só esperando aqui a hora que cortar. Enquanto